Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia. Neste vídeo nós estaremos estudando o argumento do Hotel de Hilbert. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. O que é o argumento do Hotel de Hilbert? O argumento do Hotel de Hilbert é um argumento a favor da segunda premissa do argumento Kalam, especialmente como aparece em William Lane Craig. William Lane Craig tem um argumento a favor da existência de Deus, que é o argumento cosmológico Kalam, que diz: tudo o que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Logo, o universo tem uma causa que é Deus. Essa segunda premissa, o universo começou a existir, ela depende de uma coisa que a gente chama de finitismo. O que é o finitismo? O finitismo, no caso o Craig entende que depende disso, ele entende que essa segunda premissa depende da ideia de que o universo tem um passado finito. Ou seja, o universo em algum momento começou a existir. Ele não existe infinitamente no passado. Mas como que a gente prova que o universo não existe infinitamente no passado? Uma das maneiras que o Craig encontra de provar isso é o chamado argumento do Hotel de Hilbert. O Hotel de Hilbert é um hotel imaginário, né? O Hilbert, se não me engano, é um matemático, e aí ele convida a gente a fazer esse experimento mental. Então é o experimento do Hotel de Hilbert. O que é o Hotel de Hilbert? O Hotel de Hilbert é um hotel que tem infinitos quartos. Então imagine um hotel, e esse hotel tem o quarto 1, o quarto 2, o quarto 3, o quarto 4, o quarto 5, cada quarto tem um número, né? E esse hotel tem infinitos quartos. Então, né, vai indo ao infinito. Você tem do quarto 1 ao infinito. Ok, só que acontece que todos os quartos desse hotel estão ocupados. Todos os quartos do Hotel de Hilbert estão ocupados. Só que vamos imaginar uma coisa curiosa. Suponhamos que você trabalha lá na recepção do Hotel de Hilbert. E aí chega uma pessoa e fala assim: eu quero me hospedar no hotel. Então eu quero ser um hóspede do hotel. O que você vai responder para essa pessoa? Às vezes você poderia responder: olha, todos os quartos do hotel estão ocupados. Aí o hóspede vai perguntar: mas espera aí, aqui não é um hotel infinito? Não tem infinito quartos? Como assim não tem quarto para mim? Aí o caixa fala, né? Não, mas dos quartos tem infinitos quartos, mas todos eles têm gente. E aí o hóspede tem uma ideia. Ele fala: eu já sei como você pode achar uma vaga para mim. Peça para a pessoa que está no quarto 1 passar para o quarto 2. E aí você vai pedir para a pessoa do quarto 2 passar para o quarto 3. A pessoa do quarto 3 passar para o quarto 4. Então, se cada pessoa se deslocar para o quarto seguinte, o que vai acontecer? Vai surgir uma vaga no quarto 1. Então, vai existir uma vaga para mim. E eu vou poder me hospedar no quarto 1. Então, parece que faz todo sentido. Realmente dá para fazer isso. Se o hotel tem infinitos quartos, é só pedir para a pessoa que está no quarto 1 passar para o quarto 2, do quarto 2 para o quarto 3, e aí você vai ter uma vaga a mais e vai poder hospedar mais uma pessoa. Mas isso vai ficando cada vez mais estranho, porque, sei lá, poderia chegar 1 milhão de pessoas lá para se hospedar no Hotel de Hilbert. E aí, tudo bem. É só pedir para a pessoa que está no quarto 1 passar para o quarto 2, depois do quarto 2 para o quarto 3. Na verdade, você pode até dobrar o número de vagas no hotel. É só pedir para todo mundo que estiver em quartos ímpares passar para os quartos pares e deixar os quartos ímpares desocupados. E aí você vai ter um quarto ocupado, um quarto não. Então só os quartos pares vão ficar ocupados. E dá para fazer isso, porque existem infinitos números pares. Então dá para você acomodar infinitas pessoas só nos quartos pares e deixar os quartos ímpares disponíveis. Então o que tá esquisito nessa história toda? O Craig vai falar: um hotel assim é uma coisa muito estranha, né? Como assim a gente tem um hotel que está cheio, mas ainda tem vaga? Como o hotel ao mesmo tempo está com todos os seus quartos ocupados, mas podem chegar 1 milhão de pessoas para se hospedar lá, e você consegue achar vaga para essas pessoas? Então, o Hotel de Hilbert é um experimento mental que, segundo o Craig, nos mostra que o infinito é, na realidade, um absurdo. Não tem como existir infinito na realidade. No máximo, você tem infinito na matemática, no campo da abstração, no campo do pensamento, no campo dos cálculos, mas infinito na realidade, ou seja, independente da mente humana, não pode existir.
porque ele leva a absurdos. E o Hotel de Hilbert seria uma ilustração de que o infinito real é um absurdo e não pode existir na realidade. Então, esse é chamado de argumento do Hotel de Hilbert. E ele visa mostrar, então, que o infinito real é um absurdo. Se o infinito real é um absurdo, não pode existir um tempo no passado que seja infinito. Não tem como eu voltar no passado infinitamente. O tempo tem que ter começado em algum momento. O tempo não pode regredir ao infinito, porque o infinito é um absurdo. Se o tempo não pode regredir ao infinito, porque o infinito é um absurdo, a gente teria uma comprovação da segunda premissa do argumento Kalam, de que o universo começou a existir. E o Craig entende se o universo começou a existir, isso demanda um criador. Qual é o problema? Tem vários problemas com esse argumento. Então eu vou trazer aqui brevemente só 3 problemas para ilustrar, que esse argumento talvez não seja assim tão convincente, que há limitações nesse argumento. São 3 problemas. O problema 1 é chamado de problema da intuição, o problema 2 é chamado de problema da ambiguidade e o problema 3 é chamado de problema da generalização. Tem outros problemas, eu escolhi esses 3 só para ilustrar os problemas com o argumento do Hotel de Hilbert. Então, primeiro, o problema da intuição. Para entender o problema da intuição, a gente precisa entender uma distinção entre 2 tipos de coisas que são impossíveis de existir na realidade. Existe o que a gente chama de impossibilidade lógica e existe o que a gente chama de impossibilidade metafísica. Qual que é a diferença entre impossibilidade lógica e impossibilidade metafísica? Impossibilidade lógica é tudo aquilo que envolve uma contradição. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma premissa que diz todo triângulo tem 3 lados. E eu tenho uma outra premissa que diz algum triângulo tem 2 lados. Perceba, essas 2 premissas estão em contradição, porque não é possível que elas sejam ambas verdadeiras ao mesmo tempo, porque ou é uma ou é outra. Ou todos os triângulos têm 3 lados, ou existe algum triângulo que não tem 3 lados. Não tem como as 2 coisas ser verdade. É uma contradição que você consegue mostrar que é uma contradição lógica. Você está afirmando 2 predicados contraditórios sobre uma mesma coisa. Você está dizendo que o triângulo tem 3 lados, porque todo triângulo tem 3 lados, e que ao mesmo tempo tem um triângulo que não tem 3 lados. Ou seja, ao mesmo tempo esse triângulo tem 3 lados e não tem. Isso é uma contradição. Isso a gente chama de impossibilidade lógica. Coisas que são logicamente impossíveis também são metafisicamente impossíveis. O que é algo metafisicamente impossível? Algo metafisicamente impossível é algo que não pode existir na realidade. Contradições não podem existir na realidade. Logo, contradições são metafisicamente impossíveis. Elas são ao mesmo tempo logicamente impossíveis, porque são contradições, e metafisicamente impossíveis, porque não podem existir na realidade. Só que tem um detalhe. Existem coisas que são metafisicamente impossíveis, mas que não são logicamente impossíveis. Então, as coisas contraditórias é apenas um tipo de coisa que não pode existir na realidade. Existem coisas que não podem existir na realidade, mas não é porque é contraditório. É porque contradiz, ou melhor dizendo, não é porque é contraditório, mas é porque não está de acordo com o nosso conhecimento da natureza dessa coisa. Vou dar um exemplo. Vamos supor, aqui nós vamos trabalhar só no campo da hipótese. Vamos supor que os neurocientistas, estudando o cérebro, estudando a mente humana, chegaram à conclusão de que mente não existe sem cérebro. Vamos supor, isso é só uma suposição. Então vamos supor que os cientistas, estudando a mente, estudando o cérebro, tivessem chegado à conclusão de que não existe mente sem cérebro. E vamos supor que essa conclusão é verdadeira. Não existe mente sem cérebro. Agora vamos imaginar os anjos. O que são os anjos? Os anjos são mentes sem cérebro, sem corpo nenhum. Então, anjos são mentes sem cérebros. Existe alguma contradição no conceito de anjo? Uma mente que não tem cérebro. Uma mente que não tem corpo. Tem alguma contradição nesse conceito? Não tem. Não tem contradição nesse conceito. No entanto, se for verdade que a mente só existe se houver cérebro, e se os anjos não têm cérebro, então anjos não podem existir na realidade. Perceba, não é que a noção de anjo envolve uma contradição. Não envolve. O que acontece é que mesmo que a noção de anjo não envolva uma contradição, um anjo contradiz ou não está de acordo com aquilo que sabemos sobre a natureza dos anjos. Ou melhor, sobre a natureza da mente. Ou seja, anjos não podem existir na realidade
Não porque o conceito de anjo envolve uma contradição, mas porque a noção de anjo não está de acordo com aquilo que sabemos sobre a mente, que a mente depende do cérebro para existir. Esse é só um exemplo hipotético. A gente poderia usar outros. Por exemplo, um número. Um número pode criar pessoas? Por exemplo, um número é capaz de criar pessoas? Parece que não. Mas é por causa de uma contradição? Não tem nenhuma contradição em afirmar que números criam pessoas. Não tem contradição nessa frase. Só que essa frase é absurda, né? Porque ela contradiz aquilo, não o conceito está em contradição, mas ela não está de acordo com aquilo que sabemos sobre a natureza dos números. Isto é, que os números não são capazes de criar coisas. Então, esse é o ponto. A gente tem que distinguir aquilo que é logicamente impossível daquilo que é metafisicamente impossível. E a pergunta é, o Hotel de Hilbert, ele é logicamente impossível? Não. O Hotel de Hilbert não é logicamente impossível. Não tem nenhuma contradição no conceito de um hotel infinito. Não é uma contradição. Por que o Hotel de Hilbert, então, é considerado algo impossível por Craig? Porque ele seria metafisicamente impossível. Não é porque ele envolve uma contradição, mas é porque ele contradiz, ou melhor, ele não está de acordo com o modo como a gente entende que a realidade funciona. É muito estranho, é muito esquisito pensar que alguma coisa, um hotel pode estar ao mesmo tempo com todos os seus quartos ocupados e ainda ter vaga. Então não é que isso envolve uma contradição. É que isso soa estranho, soa absurdo. E qual que é a questão? Quando a gente vai julgar alguma coisa que não existe porque ela é logicamente impossível, a gente pode afirmar isso com uma certa certeza. Uma certeza maior. Então, por exemplo, eu posso afirmar com muita certeza que triângulos de 4 lados não existem. Porque isso envolve uma contradição lógica. E contradições lógicas não podem existir, eu posso afirmar isso com muita certeza. Então eu posso afirmar com muita certeza que triângulos de 4 lados não existem. Porque contradições lógicas, você prova logicamente que isso não pode existir. No entanto, quando eu estou no campo daquilo que é metafisicamente impossível sem ser contraditório, eu já estou num campo que eu não tenho tanta certeza, que eu já estou me baseando em intuições. Por exemplo, quando eu falei de anjos não existirem, porque eu entendo que a mente não existe sem o cérebro, eu não posso afirmar com absoluta certeza que a mente não existe sem o cérebro. Mas eu posso supor, com base nas minhas intuições, com base nas pesquisas em neurociência, que parece que a mente não existe sem o cérebro. Então não dá para eu afirmar com certeza absoluta que o Hotel de Hilbert não pode existir. Porque ele não é logicamente impossível, ele é apenas metafisicamente impossível. E o que determina aquilo que é metafisicamente impossível são nossas intuições. E perceba, por que o Craig acha que o Hotel de Hilbert é metafisicamente impossível? Porque é estranho, porque ele soa absurdo, porque ele soa esquisito. Perceba que isso é uma intuição. Me parece que o Hotel de Hilbert é muito estranho. Me parece que o Hotel de Hilbert é esquisito, é absurdo. Qual que é o problema disso? O problema é que tem 2 problemas. Primeiro, existem filósofos que acham que o Hotel de Hilbert não é tão estranho assim. Eles não veem nenhum problema. Um hotel que tem infinitos quartos é natural. Vai chegar mais uma pessoa, é só passar outra pessoa para outro quarto. O que tem de estranho? É estranho, mas não é absurdo. É algo que eu consigo conceber. E essa é a diferença, por exemplo, de alguma coisa logicamente impossível para uma coisa que é só metafisicamente impossível. Porque quando uma coisa é logicamente impossível, eu não consigo nem sequer conceber essa coisa. Imagine aí, tente sequer imaginar um triângulo quadrado. Não tem como. Tente imaginar uma bola quadrada, igual a bola do Kiko. Você consegue sequer imaginar uma bola quadrada? Não consegue. Não tem como nem conceber isso na sua mente. Agora, você consegue imaginar, conceber na sua mente um hotel com infinitos quartos? Parece que dá para imaginar um hotel com infinitos quartos, né? Então, assim, algumas pessoas vão dizer que o Hotel de Hilbert não contradiz as nossas intuições. Mas alguns outros vão dizer que talvez contradiga a nossa intuição, mas talvez a nossa intuição esteja errada. Por quê? Porque nossa intuição, ela é produto do nosso hábito. Ela é produto daquilo que a gente está acostumado. A gente, na nossa experiência, no nosso dia a dia, a gente tem contato apenas com coisas que são finitas. Então é natural que quando alguém apresenta uma coisa infinita, isso seja estranho, isso seja contra-intuitivo. Mas é contra-intuitivo não porque seja impossível, mas porque para nós soa estranho. Para nós que estamos acostumados com coisas finitas, algo que seja infinito soa estranho. Então o que alguém pode dizer? Que o Hotel de Hilbert não prova que o infinito real não existe, ou que ele não possa existir. O Hotel de Hilbert simplesmente mostra que se o infinito existe, ele é estranho. Ele é alguma coisa estranha.
para nós que estamos acostumados com coisas finitas. Mas não quer dizer que ele não possa existir. Quer dizer que se ele existe, ele só é estranho para a gente. Não necessariamente que ele é impossível. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é o problema da ambiguidade. O que é o problema da ambiguidade? Algumas pessoas elas vão argumentar que os absurdos sobre o Hotel de Hilbert só existem porque há uma ambiguidade nos nossos conceitos quando falamos do Hotel de Hilbert. Se a gente clarificar melhor nossos conceitos, esses absurdos desaparecem. Então eu vou dar um exemplo. O absurdo-chave do Hotel de Hilbert é que, mesmo estando cheio, o hotel pode acomodar mais pessoas. Então isso que é o absurdo. Um hotel que está cheio, mas mesmo assim pode acomodar mais pessoas. O que o problema da ambiguidade vai dizer? Que a gente precisa esclarecer melhor nossos conceitos. E que se a gente esclarecer melhor nossos conceitos, a gente vai perceber que isso não é tão absurdo assim. Vou dar um exemplo com essa questão do estar cheio. A gente poderia distinguir dois conceitos de completude, de estar cheio. Dois sentidos da palavra estar cheio. Qual que é o primeiro sentido? Estar cheio pode significar que todos os quartos estão ocupados. Então o Hotel de Hilbert está cheio nesse sentido? Está. A palavra estar cheio pode ter, no entanto, um segundo sentido. No sentido de aquilo que está cheio é aquilo que não pode acomodar mais pessoas. Nesse segundo sentido, o Hotel de Hilbert está cheio? Não. Por quê? Porque o Hotel de Hilbert pode acomodar mais pessoas. Então, se eu esclareço melhor o que eu estou chamando de cheio, eu consigo entender que não está tão absurdo assim. Se eu estiver usando o conceito de cheio no sentido daquilo que todos os quartos estão ocupados, então, óbvio, o Hotel de Hilbert está cheio. Mas se eu usar o conceito de cheio no sentido daquilo que não pode acomodar mais pessoas, então, evidentemente, o Hotel de Hilbert não está cheio. E por isso ele pode acomodar mais pessoas. E o que o Hotel de Hilbert nos ilustraria? O Hotel de Hilbert nos ilustraria que nem tudo o que está cheio no primeiro sentido está cheio no segundo sentido. O que isso quer dizer? Que nem tudo aquilo que está cheio no sentido de que todos os quartos estão ocupados está cheio no sentido de não poder acomodar mais pessoas. Então o que o Hotel de Hilbert nos mostra? Ele não está mostrando que alguma coisa que está cheia pode acomodar mais pessoas. O que o Hotel de Hilbert está mostrando é que nem tudo em que todos os seus quartos estão ocupados deixa de poder acomodar mais pessoas. Nem tudo que é cheio no sentido de todos os quartos estão ocupados é cheio também no sentido de não poder acomodar mais pessoas. Ou seja, ele só está mostrando que existem exceção à regra. Sobre a regra de que tudo que está com todos os seus quartos ocupados não pode acomodar mais pessoas, essa regra admite exceções. Existem coisas que podem estar cheias e mesmo assim podem acomodar mais pessoas ou mais elementos. É o caso do Hotel de Hilbert. O Hotel de Hilbert está cheio, nesse sentido de ter todos os seus quartos ocupados, mas mesmo assim ele pode acomodar mais pessoas. Então, se eu distingo o conceito de cheio, eu entendo que tem dois sentidos da palavra cheio, e ao clarificar esses dois sentidos, eu consigo mostrar que a coisa não é tão absurda assim. Um terceiro problema com o Hotel de Hilbert é o que a gente chama de problema da generalização. Qual que é o problema da generalização? O Hotel de Hilbert não é uma boa analogia para dizer que o tempo no passado não pode ser infinito. O que é estranho no Hotel de Hilbert tem a ver com o fato de que nós podemos manipular seus hóspedes, mas o tempo passado não pode ser manipulado. Ou seja, o Hotel de Hilbert não é tão uma boa analogia para falar que o tempo passado não pode ser infinito. Porque é bem diferente a situação. No Hotel de Hilbert eu manipulo os quartos. Eu tiro pessoa de um quarto, coloco no outro, abro mais espaço, peço uma pessoa para desocupar um quarto, peço para desocupar os quartos ímpares. O tempo não tem como eu fazer isso. Se tiver um tempo infinito no passado, eu não consigo manipular esse tempo. É fixo. Eu não consigo mudar o que aconteceu no passado. Eu não consigo rearranjar os eventos. Se isso é verdade, então o Hotel de Hilbert não é tão próximo assim do que seria um tempo infinito. Então, qual que é a questão? O Craig parece fazer uma generalização. Ele supõe que, como o infinito real no Hotel de Hilbert é estranho, então todo o infinito real não pode existir. Não é porque o infinito de um hotel com múltiplos quartos é estranho que um tempo com passado infinito é impossível. É porque são coisas que não são tão iguais assim.
São infinitos diferentes. Uma coisa é um infinito de tempos, de eventos no passado, até chegar no hoje. Outra coisa é um infinito de quartos, que você pode ir manipulando quem ocupa um quarto ou outro. Então são infinitos que não são tão iguais assim e que talvez não permita fazer esse tipo de generalização. Então, o que isso significa? Que ainda que o Hotel de Hilbert se saísse bem em provar que o infinito desse tipo é impossível, isso ainda não é generalizável para todo tipo de infinito, incluindo o infinito de regresso no passado. Então, o que a gente pode concluir? Que o argumento do Hotel de Hilbert, ele talvez, no máximo que ele nos dá, no máximo que ele nos informa, é que se o infinito real existe, ele é muito estranho. Mas não é suficiente para dizer que o infinito real é impossível. Esse é, então, a questão do argumento do Hotel de Hilbert. É um argumento que nos mostra que o infinito real, caso exista, é estranho. No entanto, não prova necessariamente que ele seja impossível de existir na realidade. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.